decided to follow Jesus. Então eu decidi seguir Jesus. No turning back. Não voltarei, No turning back. não voltarei, não regressarei para trás. We need to sing that song. Temos que cantar essa música. Oh wait, we just sang it. Cantamos já esta música. Okay. Well, we begin today with Hebrews 11, so let's look at Hebrews 11. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11 We're going to talk about faith. e vamos falar acerca de fé. Hebrews 11, Hebreus 11, verse 32. versículo 32. And we'll read down through verse 38. 32 through 38. Hebrews Então, 11. Hebreus 11, de 32, 38, right? 32 through 38, yeah. Então vamos ler do versículo 32 até o versículo 38 de Hebreus capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Amen. Amém. God loves faith. Deus ama a fé. God loves faith. Deus ama a fé. God wants faith. E Deus quer fé. He wants you Ele quer que and tu me e eu to believe. que acreditemos, Believe Him. To acreditemos no look to Senhor, Him. que olhemos para o trust in Senhor, Him. que confiemos no Senhor. Jesus wants you to get out of the boat Jesus quer que tu saias da barca and walk on water. e que andes sobre as águas. That's the kind of life He wants us to live. É esse tipo de vida que Jesus quer. He loves faith. Ele ama a fé. Faith to risk great things for God. A fé para arriscar grandes coisas para Deus. And faith to suffer for God. E fé que nos leva a sofrer That's para what Deus. this passage gives us here. Esta passagem dá-nos And so as we think about the Old Testament examples, aqui isto, e quando pensamos nos exemplos do we Antigo apply Testamento, it to ourselves. nós aplicamos a nós mesmos. God wants us to live this life. Deus quer que vivamos este tipo de vida. The Old Testament saints, Os santos do Antigo they were Testamento called to fight the enemy. foram chamados a batalhar contra o inimigo. They were called to take the promised land. Eles foram chamados a tomar posse da terra prometida. But now what do we do? Então o que é que nós fazemos? What do we do? O que fazemos We nós? take the promised land. Nós apoderamos-nos da terra We prometida. take the world for Jesus. Nós ganhamos o mundo para Jesus. We follow through on the Great Commission. Seguimos Jesus a gave grande to us. comissão que Jesus nos deu. So let's look at some examples of Então, faith. Vamos ver alguns exemplos de fé. Just a few examples of faith Somente alguns exemplos de fé. to suffer for Jesus, Para que possamos assim sofrer por to Jesus, endure persecutions. para suportar as perseguições. In the early persecutions, Quando olhamos para as primeiras there perseguições, was a man named Sanctus. vimos um homem chamado Sanctus. Sanctus. He lived in France. Este homem vivia em França. He was one of the first persecuted saints Foi um dos primeiros santos perseguidos in France em França. in 177 AD. Em 1700, About 177 AD. ok, 1077, 1077 depois de Cristo. He was a young man, Era um jovem, young man, maybe 18 years jovem, old. talvez 18 anos de 18 idade. years old, yeah. And they arrested him E eles prenderam-no and they tortured him. e torturaram-no.
and they tortured him so he would give away the names of the other Christians. E torturaram-no para que ele dissesse os nomes de outros But cristãos. all he would say Denunciasse was, outros cristãos. I am a Christian. E a única coisa que ele dizia é: eu sou um cristão. That's all he would say. I am a Christian. Era a sua única resposta. So Eu they sou um cristão. they tortured him Então torturaram-no for weeks, for many durante weeks. semanas. And by the end, they said you couldn't see his face. E no final, muitos diziam que a sua cara já estava All you irreconhecível. could see was a hole in the face where his mouth A was. única coisa que podiam ver era um buraco na cara onde estava a sua And he boca. kept saying the words, E ele continuava a dizer as mesmas palavras. I am a Christian. Eu sou um I am a cristão. Christian. Eu sou um I am cristão. a Christian. Eu sou um cristão. When they found his corpse, Quando eles viram, encontraram o he seu did cadáver, not even look like a man. ele nem parecia um ser humano, um He homem. had suffered for Jesus Ele sofreu por to the Jesus very end. até o fim. During the Dutch Inquisition, Durante a Inquisição alemã, there was an example of a father and son who were burned to death. temos também o exemplo de um pai e de um filho que foram incinerados The, juntos. the Spanish brought their tortures into the Netherlands. Os espanhóis levavam os seus torturados para a Holanda. There was a young boy about 16 years old that E nesse suffered with his grupo father. havia um jovem de 16 anos que sofreu com o seu próprio pai. And they could hear his voice praying as he was burned. E poderia ouvir-se a sua voz enquanto ele era queimado na fogueira. Oh God, my Father, Dizia: ó Deus, meu pai, accept the sacrifice of our lives aceita o sacrifício das in the nossas name vidas of your beloved Son. no nome do teu amado filho. And as the flames rose, E enquanto as chamas they se heard him elevavam, speak to his father. eles ouviam-no falar com o seu And the pai. boy said this to his father, E o pai dizia isto ao seu pai: Look, Father, olha, pai, the heaven is open, o céu está aberto. and I see a million angels, E eu vejo milhões de anos. and they Anjos. rejoice over us. Eu vejo milhões de anjos e eles se regozijam sobre nós. Let us be glad. Sejamos Let us be felizes. glad. Let us be happy, Sejamos felizes, for we are dying of the truth. porque estamos a morrer pela verdade. And then they heard the father and the son speak to each other. E entretanto ouviram o pai e o filho eles a They conversarem. had a conversation Nesse momento em in chamas, very tinham uma low conversão tones com vozes baixas, as the flames burned the flesh off of their bones. enquanto as chamas consumiam a carne dos seus ossos. And then they died for Jesus. E aí morreram por Jesus. So there's so many examples of this Então há vários exemplos disto in history. na história. The early missionaries suffered so Os much. primeiros missionários sofreram tanto. One of the examples that I never forget is the Piggott family. Um dos exemplos que eu não me esqueço, não posso esquecer, é a família It Piggott. was a husband, a wife, and their son, O esposo, a mulher, a esposa e o seu filho. their 12-year-old son. Filho de 12 anos. And it was during the Boxer Rebellion Isto foi durante a rebelião de Boxer, where the revolutionaries were filled with demonic spirits. onde os revolucionários estavam possuídos de entidades demoníacas. And they killed many hundreds of missionaries. E eles mataram centenas de missionários. This was a very important story Esta é uma história muito importante, where the family was arrested onde a família foi encarcerada. and they were forced to walk for about 40 kilometers Eles foram forçados a caminhar 40 to quilómetros where they would be executed. ao lugar onde seriam executados. And so they walked for several days, Então caminharam durante vários dias and the father preached the word of God to every village. e o pai, entretanto, pregava o evangelho a todas as aldeias por onde And, passavam. and they told the man, E eles diziam ao homem: don't you understand, this is why you will be executed. não entendes, esta é a razão pela qual serás executado por pregar o But evangelho. the father said, I must continue the mission. Mas o pai dizia: eu preciso de continuar a missão. So they preached all the way to the capital of the prefecture. Então eles pregaram até à capital To the place where they'd be executed. no lugar onde eles seriam executados. And so when they got to the place they'd be executed, Então quando chegaram a esse local, they spent the night in the prison, passaram a noite na prisão and the mother e a mãe brought the gospel to the prison.
começou a pregar o evangelho aos She shared prisioneiros. the gospel all night to the prisoners. Toda a noite a pregar o evangelho aos prisioneiros. And one of the murderers came to know Jesus. E um dos assassinos que estava ali conheceu o Senhor Jesus. Then they entered the trial E, entretanto, depois foram para o in julgamento. which the father continued to preach. E nesse julgamento o pai continuou a pregar. And he preached, E pregou, and he preached e pregou, until they cut off his head. até cortarem a sua cabeça. And then he stopped preaching. E aí, depois da decapitação, parou de pregar. And this is the example for every pastor. E este é o exemplo para todos os We will pastores. preach, Nós and we'll pregaremos, preach pregaremos, until they cut off our head. até nos decapitarem. Amen, brother? Amém, irmão? That's the way we do it. É assim que nós fazemos. And brothers and sisters, these are the Os examples irmãos, of faith. estes são os exemplos de fé. So many great examples. Tão grandes exemplos. The average life expectancy of a missionary to Africa Os missionários em África têm uma esperança média de vida was 8 years. de 8 anos. They said you must have a graveyard before you build the church. Eles dizem que tens que ter um cemitério ou uma cova preparada antes de edificares ou Because construires a igreja, you will ou plantares a igreja. You will bury many missionaries Porque aí irás sepultar vários before you build missionários. the church. Antes até vais enterrar, o que é que eu disse? Vais enterrar antes, vários missionários antes mesmo de plantar a igreja. The average missionary in Western Africa O missionário na parte ocidental da África Ocidental, lived for 2 years. tinha 2 uma years, esperança only 2 média de years. vida de 2 anos. Nigeria was the most difficult place. Nigéria era o local mais difícil. Much disease, Muitas doenças, demons, demónios, Islamic slave, escravos ao Islão, very, very hot. muito difficult. quente, muito difícil. One missionary attempt in 1899. Em one missionary attempt. 1899, 5 out of 6 missionaries died os right away. missionários nesta altura morriam muito. 5 de 6 missionários morriam imediatamente. And the other one went homesick. E deste grupo de missionários, dos 6, que 5 morreram, um voltou para casa But a man Com named muita Roland doença. Bingham muito doente. Mas um homem chamado Roland Bingham opened up the mission into Africa. abriu o caminho missionário para a África. His first attempt, 3 missionaries. A sua primeira tentativa foi acompanhada de 3 missionários 2 out of 3 died. e 2 destes 3 missionários morreram. On his second trip, E na segunda viagem, 2 out of 3 were sent home sick. 2 de 3 missionários foram enviados para casa doentes. On the third trip, E na terceira viagem, 1 out of 4 survived. um dos 4 sobreviveu. So missionary work in Nigeria was almost impossible. Então o trabalho missionário na Most Nigéria of the era missionaries virtualmente impossível. to A reach maioria Nigeria. morreram. A maioria dos missionários But morriam. it's interesting, Nigeria is the second largest Christian population in the world today. Mas é interessante que a Nigéria é a população cristã, se calhar a maior população cristã nos nossos dias. But that's where the devil is attacking, of course. Mas claro, é aí que o demónio ataca. More people are dying for their faith in É onde Nigeria today than anywhere else. Mais pessoas morrem pela sua fé Very, aí em very Nigéria. dangerous place. É perigoso o lugar da Nigéria. Because the gospel has reached Nigeria Porque o evangelho já chegou à Nigéria, and the devil doesn't like it. o diabo não gosta disso. But what motivates the missionaries? What is it Mas- that motivates the Mas missionaries? o que é que motiva os missionários? What motivates the missionaries is they actually believe in Jesus. O que os motiva é a sua crença em Jesus. And they have a desire to die for Jesus. E eles têm este desejo de morrer por Jesus. They believe that he who finds his life will lose it, Eles acreditam que aquele que encontra a sua vida perdê-la, and he who loses his life e for aquele Jesus' que sake perder a sua vida por amor a will Jesus find it. irá encontrar a verdadeira vida. See, all of us want to live our lives for a good cause. Agora, todos querem viver as suas vidas por uma boa causa. And this is the best cause. E esta é a melhor causa. This is the best project. É o melhor projeto. This is the most important project in the universe. É o projeto mais importante do universo.
This is the highest cause in Este- all of eternity. Esta é a causa mais elevada de toda a eternidade. And also these missionaries believed the Great Commission. E igualmente estes missionários acreditavam na grande comissão. So you have to believe in Jesus. Tu tens que acreditar em You Jesus. have to believe he is the master, he is the king. Tens que crer que ele é o mestre, ele é o rei. And that his project is the best project. E que o seu projeto é o melhor projeto. They believed in the gloriousness of the message. Eles acreditavam na mensagem gloriosa. That this is a very good message. This is a very good message. Esta é uma It's a good muito message. boa mensagem. This is the good news. Estas são as boas This novas. is the gospel. Isto é o Evangelho. This is God's good news. São as boas novas de That Deus. there is so much suffering in the world, Existe tanto sofrimento no mundo, so much death tanta morte and e destruction. destruição. There is eternal hellfire Existe também o inferno for billions of people, para milhões de pessoas. and they will suffer for billions and billions of years. E estas sofrerão eternity. por milhões e milhões de anos, até Into toda a eternity. eternidade. And that this is the good news that everybody needs to hear. Mas estas são as boas novas que todos precisam de ouvir. They believe that this message must get out to everybody. Eles acreditam que esta mensagem tem que ser proclamada a todos. We need to tell the world that the dragon's head was crushed at the cross. Precisamos dizer ao mundo que a cabeça do dragão foi esmagada It's na cruz. It's a little bit about like the story of the city in Samaria. É como a história da cidade em Samaria. And the city was surrounded by enemies, Uma cidade que foi rodeada por inimigos. and everybody was starving to death in the city. E muitos estavam aí famintos na cidade. But there were a few lepers Mas havia alguns leprosos that made it outside of the que city, conseguiram sair da cidade and they discovered something. e eles descobriram algo. The battle had already been won. Que a batalha já tinha sido God vencida. had already won the battle. Deus já havia vencido a batalha. Now, we are the lepers. Agora, nós somos os leprosos. We have discovered that there is food. Nós descobrimos que existe We have comida. discovered the enemy has been overcome. Descobrimos ou entendemos que o inimigo But- já foi derrotado. But in the city, Mas na cidade, they are eating each other. eles estão a comer-se uns aos outros. So somebody Portanto, alguém needs to go into the city precisa de entrar na cidade and tell everybody e dizer a todos that Jesus has already won the war. que Jesus já venceu a But see, batalha. here's the problem. Mas este é They o don't problema. know that. Eles não sabem isso. They don't know that Jesus has won. Eles não sabem que Jesus é But- vitorioso, ganhou. But those who believe in Jesus, Mas aqueles que acreditam em Jesus, they want to tell eles querem everybody contar a todos that Christ has already won. que Jesus já We venceu. need to tell ISIS Nós temos que to dizer put- a ISIS put away their guns. que eles têm que baixar as suas armas, It's already over. que já terminou para Jesus eles. Christ has Jesus already won the Cristo war. já venceu a It's just guerra. they need to hear this message. Eles só precisam de ouvir a And so there mensagem. is this passion, this Por isso- sense of obligation Esta paixão, este senso de obrigação, and urgency esta urgência to get the message out. de simplesmente espalhar a But mensagem. you see, there's got to be faith. Tu precisas de entender que nós temos que ter fé. You have to believe these things you're hearing. Tens que acreditar nestas coisas que estás a If ouvir. you believe Se it, tu crês, you will tell them. tu contarás aos outros. So you've got to believe it Por first. isso, primeiramente precisas And de so they crer. believe in the message Então eles creem na mensagem and the greatness e of the na message grandeza itself. da mensagem. And also they have a strong sense of Christ's E authority. também eles têm um senso, eles têm um senso de autoridade de They Cristo. believe Eles acreditam. that Jesus has all of the authority. Eles acreditam que Cristo tem In toda a heaven autoridade and in earth. no céu e na They terra. believe this. Eles acreditam They nisto. believe that Eles Jesus has acreditam more que Jesus authority tem mais autoridade than the president of Portugal. do que o presidente de I know Portugal. that sounds strange. Eu sei que isso parece estranho, That Jesus Christ que Jesus is Cristo, more powerful than Donald Trump. que é entender que Jesus Cristo é mais poderoso do que Donald But I Trump. will tell you that Donald Trump said that. Mas eu digo-vos, o próprio Donald Trump admitiu isto. About 3 years ago, Há Donald 3 Trump anos says, atrás,
I'm not the king. Trump disse, eu não sou o He's rei, the king. ele é o rei. Even Donald Trump says that. Até o Trump admitiu But isto. here's my problem. Mas este é o mesmo Christians problema. need to believe it. Os cristãos This is precisam de the main acreditar issue. nisto. Isto é Christians crucial. need to believe it. Eles precisam de I crer know Trump nisto. says it. Eu sei que o That's Trump one thing. diz But it's isto, for Christians to mas believe para it. os cristãos eles têm And que to acreditar take the isto. gospel E into têm que North levar o Korea Evangelho and até Saudi à Coreia do Arabia Norte, and Iran. Arábia Saudita, We Irão. have to believe Ele tem que that crer. Jesus Christ is above all principalities and powers. Que precisamos de acreditar que He's- Cristo está sobre todos os He's principados e above all potestades. things. Está acima de todas as coisas. Again, this is for us to believe Então isto é para que nós creiamos that Jesus que rules Jesus Cristo governa and Jesus will break through e Jesus Cristo every obstacle that gets in the way. irá destruir todos os obstáculos que estão diante de si. He said it. I will build my church. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. And all of the demons in hell E todos os demónios do inferno will not prevail against não me. prevalecerão contra mim. But the point is you've got to believe Mas o this. ponto aqui é que precisas de You crer have nisto. to have faith. Tens que ter fé. The faith of David to run against A Goliath. fé como Davi teve para seguir Deus. Now, there's also this faith that continues for a long time. Mas também tem esta fé que permanece. We continue to believe these things Continuamos a acreditar nestas coisas for 20 years, durante 20 anos, 30, 40, 50 30, years. 40. Too many people give up right away. Muitas pessoas desistem imediatamente. Remember, Adoniram Judson and William Carey, Então, Judson e William Carey, they didn't have a convert. They didn't. Judson, né? Judson and Carey. E Carey acreditavam, Judson and Carey were some of the first missionaries foram os primeiros to missionários India and Burma or Que tive- Myanmar. que tiveram na Índia e Myanmar, yeah. And they did not have a convert for 7 years. e eles durante 7 anos não tiveram nenhum convertido. 7 years. 7 That was anos. average. Isto era comum, And so many Tempo become comum. discouraged. e muitos nesse So many período pastors become desencorajavam. discouraged. Muitos pastores desanimavam. Brothers, that should never be. Irmãos, isso No, não pode no, acontecer. we're in this for the rest of our Nós lives. estamos nisto para o resto das nossas We're vidas. going to work for 20 years, Vamos 30 trabalhar years, 40 years, Durante 50 years. 20, 30, 40 anos. There's also an understanding of the scope of the mission. Mas também existe um The scope of the entendimento mission. do foco da missão. Jesus said, "You'll go into all the nations O alvo da missão. Jesus disse que temos que ir a todas as and nações teach them everything that I have taught e you." ensiná-los todas as coisas que vos ensinei, disse Jesus. Also with these men a strong sense of the Holy Spirit's power Também com estes homens existe um senso do poder do Espírito and Santo presence, e a presença do Espírito Santo. that he who is in us Que is greater than he who is in the world. aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. This means we know that we have the upper hand. Significa que nós temos a vantagem. We have the advantage Nós temos a vantagem because we have the Holy Spirit. porque temos o Espírito Santo. And these men, E these estes spiritual homens, men of God, Estes homens espirituais, they homens de continued Deus, for 40 years. continuaram por 40 anos. And there was a spiritual strength about E them. eles tinham uma força espiritual. They did not get discouraged. Eles não se desencorajavam. They did not give way to fear and pride. Não sucumbiam ao Or orgulho anger. e ao medo ou à raiva e à ira. They were not controlled by a spirit of fear, Eles não eram controlados por um espírito but a de spirit temor, of love and power and a mas por sound um mind. espírito de amor e de domínio próprio, uma mente sã. A missionary from Mexico called me Um missionário do México ligou-me, several years ago, isto há muitos anos, and he was crying, ele estava a chorar and he had a very difficult experience on the highway. e ele teve uma experiência complicada na The autoestrada. cartels, they pulled him over. Os And they surrounded cartéis, him with guns. os cartéis, desculpem, pararam-no com armas And they were going to shoot him. e iam fuzilá-lo. And he said he was a Christian. E ele disse que ele era um cristão. And one of the men said, "Well, my sister's a Christian. E um dos homens disse, sabes, a minha irmã também é So cristã. let's let him go this time." Então vamos deixá-lo ir desta And vez. so they began to go back to their car.
Então eles começaram a dirigir-se para o seu carro And this missionary said, "No, you come back here. e este missionário disse, não, vem cá, You come back here. vem cá. I have something to share with you." Eu preciso de compartilhar algo contigo. He has important message. Ele diz que tinha uma mensagem Not importante. a spirit of fear, Não um espírito but de a temor, spirit of love and mas de power and a sound amor e mind. poder e uma mente sã. There's an American evangelist named David Wilkerson. Um evangelista norte-americano, David He Wilkerson, was on the streets of New York, ele estava nas ruas de Nova York and a gang leader came to him with a knife. e um líder de um gangue aproximou-se dele com uma navalha. I will cut you into 100 pieces. Ele disse, eu vou esquartejar-te em 1000 pedaços. And David said, E Davi disse, "You cut me into 100 pieces, podes cortar-me em 1000 pedaços and every piece of my body e todas as partes do meu corpo will be saying, 'I love you.'" irão dizer-te que eu amo-te. Brothers, we do not have a spirit of fear. Irmãos, nós não temos um espírito That's de right. temor, No spirit of fear. não um espírito de The medo em spirit of nós, love and power and a mas de sound mind. amor, poder e de uma mente sã. This is how we overcome the world. We do it by faith. É assim que vencemos o mundo, é através da fé. We begin to understand we are more than conquerors Entendemos que somos mais do que because conquistadores of the Holy Spirit presence and power inside por of us. causa da presença e do poder do Espírito Santo em nós. And we experience E nós experimentamos love o amor, in the midst of hatred, o amor no meio do ódio, peace in the storm, paz na and tempestade joy in the fire. e alegria no meio das chamas, na fogueira. It's a supernatural existence É uma existência that we sobrenatural. learn about. Nós aprendemos We sobre isto. grow into it. Nós crescemos nesse It processo. doesn't happen right away, Isso não acontece de imediato, but we begin to understand mas this. nós começamos a entender. And so we grow accustomed to the storms Por and the isso fire. nós nos acostumamos à tempestade e às This is our chamas. life. This is the Esta é a life we nossa live. vida, é a vida que vivemos. The mission church develops a pattern of victories against the devil. A igreja missionária tem um padrão de vitórias contra We o diabo. become familiar with this. Familiarizamos-nos com a We know vitória. what this is. Sabemos o que The é power of isso. the O gospel. poder do The Evangelho. power of the Holy O Spirit. poder do Espírito Santo. The force of light against darkness. A força da luz contra as trevas. The wounding of the dragon. O ferimento do dragão. Because over ferir and o over dragão. again, Porque vezes e vezes we se encontra, crush Satan nós under our foot. esmagamos Satanás Over and debaixo over dos and nossos over pés. again. So Vezes e vezes se we encontra. get used to this. This E is por our isso nós life. nos habituamos. Este é o nosso estilo de This vida. is what we do in É the isto ministry. que nós fazemos no ministério. And we also develop a confidence in the success of the mission. E também desenvolvemos uma confiança no êxito da missão. William Carey said this. William Carey disse He o said, seguinte. if the opposition was 1,000 times stronger in India, Ele disse, se a oposição se torna 1000 vezes mais poderosa na Índia, and the example of the Europeans 1,000 times worse, the example of the Europeans e o exemplo dos europeus 1000 vezes pior, I mean, you got to understand, Europeans have a very bad example sabem, os on europeus the mission têm field. um exemplo They just do. muito mau no que diz The respeito British, ao the trabalho French, missionário. the Portuguese, Os the ingleses, os Spanish, franceses, espanhóis, they portugueses, they have set a very bad example many times. eles têm Been hard on missionaries. dado um mau exemplo e dificultou o trabalho missionário. But he says, Mas ele disse, even if the example of the Europeans was 1,000 times worse, mesmo que o exemplo dos europeus tenha sido and, 1000 vezes and though I was persecuted by mau, everybody, e mesmo que eu tenha sido perseguido por todos, I am still sure ainda assim eu tenho a that God's certeza cause will triumph. que a causa do Senhor triunfará. So this is the attitude of the missions. Então esta é missionaries. a atitude do trabalho missionário, dos So missionários. let me just say this: God wants us to believe. God wants faith. Então Deus quer que acreditemos, Deus quer fé. We can't see God, Nós não podemos ver Deus, so we have to believe Him. por isso temos que crer em Deus. You see, without faith, it's impossible to please God. Sabem, sem fé é impossível agradar a Deus. Faith brings down kingdoms. Fé derruba reinos. Faith hides out in caves. A fé esconde-se em Faith, cavernas. faith will run at the enemy, A fé corre, dirige-se ao inimigo. and faith endures to the end. E a fé permanece até o fim. Now, this world
Agora, este mundo is the context God has created é o contexto que Deus criou, in which our faith operates. onde a nossa fé opera. In other words, He provides difficulties. Por outras palavras, Deus dá as dificuldades, provê as dificuldades. He determines that there will be strongholds. Ele determina que sim, haverá He, dificuldades. he has made sure that there will be persecutions. Ele certificou-nos que haverá ou haverão But perseguições. why? Mas por que ele fez isso? Faith, brothers. Por causa da fé. Faith, sisters. Fé, minhas God irmãs. wants Deus faith. quer fé. He wants you to believe Him Ele and quer que trust tu Him. creias e in the confies fire, nele no meio do storms, fogo, da in the tempestade, difficulties, nas dificuldades, in the midst of hatred, no meio do in the ódio midst of the sufferings. e também do God sofrimento. wants you to Deus trust Him. quer que tu confies. Think of Moses. Pensa em Moisés. Moses sets the stage, Moisés, or God sets the stage for Moses. agora Deus é que prepara o cenário The para stage- Moisés. The stage is set over 400 years. Então Deus levou 200 anos para construir o cenário para becomes Moisés. the most powerful empire on earth. Egito tornou-se o império mais poderoso no mundo. God's people are enslaved. E o povo de Deus está aí God's escravizado. people have no weapons. Eles não têm armas, No way to defend não themselves. têm como se defender. And Moses is a man of little faith. E Moisés é um homem de pequena fé. Moses doesn't want to speak to Pharaoh. Moisés não quer So falar com o faraó. he's not full of faith. Por isso ele não está aí com But muita fé. God is making him into a man of faith. Contudo, Deus está a formá-lo para ser um homem de fé. God puts him in a situation where Pharaoh is hardening his heart. Deus coloca Moisés numa situação onde Faraó tem o coração endurecido. Moses says, "Let my people go." Deus endurece o coração do Faraó e ele diz, Moisés diz a Faraó, deixa o meu povo ir. And the Bible says God hardened Pharaoh's heart E a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó so that Pharaoh would say, "No, para que Faraó diga, I will não, not let the people go." não permitirei que isso And aconteça. then God sends 10 plagues. Então Deus manda 10 pragas. And with each plague, E com cada praga, Pharaoh's heart gets o hard. coração de Faraó And torna-se harder. ainda mais And duro. harder. E mais, And e harder. mais duro And ainda. harder. E ainda mais This was duro. the hardest heart on earth. Este era o coração mais duro do mundo. And God continues E to Deus send His plagues continua a mandar as suas and to pragas strip Egypt down. para simplesmente destruir o Egito. And Pharaoh is getting angrier E- and angrier and angrier. Faraó fica cada vez mais enfurecido And finally the people of Israel go. e finalmente o povo é After liberto the killing of all the firstborn sons. depois da morte dos And primogênitos. so there they are Então aí estão eles, at the Red Sea. no Mar Vermelho, There's a mountain over here, a mountain over there. um monte em cada lado. And here's the army E aqui está o exército of the largest empire on earth, do maior império do mundo, headed by the most angry king on earth, controlado ou liderado pelo rei mais irado do who mundo, has the hardest heart que tem o coração mais duro and the angriest possible person on earth, e a pessoa mais irritada no planeta coming naquele down upon momento. the people of God. E este era o cenário, este era o rei que And- vinha contra o povo de And now Deus. here is Moses at the Red E agora Sea, está aí Moisés no raising Mar his Vermelho, rod. levantando o seu bastão. and he says, E ele "Watch diz, this. ele diz, vejam isto agora. You will never see the Egyptians again." Não verão os egípcios outra vez. This is faith. Isto é fé. This is faith. Isto é fé. See, at that point, Então, where nesse he ponto, raises the rod, Ele levanta o bastão, he's believing in God. ele está ali a acreditar no Senhor. We say in America, the odds are against him. Nós dizemos assim nos Estados Unidos, tudo está contra ele. There is nothing that would say that Israel will be saved. Não há nada que indique que Israel será salvo. And so this, I would say, is amazing faith. E eu diria que isto é uma fé impressionante. Moses is sure that there will be salvation. Moisés está certo que haverá And it will salvação. be a spectacular salvation. E será uma espetacular. Amazing. Amazing. Impressionante. Well, we see this throughout Scripture. I could give Então you vemos the isto example também of nas Gideon. Escrituras. Posso dar o exemplo de Gideon is hiding Gideão. out in the threshing floor. Gideão está aí escondido He's so no afraid. poço
com medo He is nessa so cova. afraid. E ele estava com tanto medo. He's fearing the other gods. Ele está aí atemorizado dos outros deuses. dos He's ídolos. afraid to take away the idolatry in his father's house. Ele tem medo de retirar a idolatria da casa do seu He pai. goes by night Então ele vai to durante a take noite down the Baal worship. para retirar father's house. ou destruir a adoração He's so afraid. dos ídolos So afraid. a Baal. E ele, nisto he's- ele tem medo de fazer. He wants to test the Então dew on the fleece. Então ele quer testar ali no telão. The water on the fleece. Temos o nome, como é que se diz em português? O telão, não é? Não. Fio de lã. Ok. But God is working in his life. Mas Deus está a trabalhar na sua Remember vida. when the angel of the Lord comes to him for the first time, what does he say? Lembram-se quando o anjo do Senhor vem ter com He ele says- na primeira vez? O he que ele says- diz? You mighty man of God. Ele diz, tu, grande homem de Well, Deus. Gideon doesn't look like a mighty man. Agora, Gideão não parece um grande He- homem de Deus. He's hiding under the table. Ele está ali escondido debaixo da mesa. You don't look like a mighty man, Gideon. Gideão, tu não pareces But um the homem, angel of grande the homem Lord- de the Deus. angel of the Lord said, "You mighty man of God." Mas o anjo diz, grande homem de Because Deus. God is working in Gideon's life. Porque Deus está a trabalhar na vida de He's Gideão. turning him into a mighty man of God. Ele está a transformá-lo num grande homem de And then Deus. God takes his army of 32,000 Então Deus agarra no seu exército and de brings it 32 down mil to 10,000. e diminui para 10 mil And then down to 300 e depois para 3 against mil 140,000. contra 400 mil. And then Gideon goes down to the camp of the Midianites. Ou diminui para 3 mil. E Gideão vai para And o território ou o campo dos and Midianitas. God has given this Midianite a dream. E Deus dá um sonho a este And Midianita. he's telling his friend about the dream. E ele conta o sonho ao And Gideon Midianita. hears the story. E Gideão ouve a história. And the man says, I had a dream last E night o homem diz, eu tive um sonho about the ontem, fight with Israel. um sonho acerca desta batalha com Israel. And there was a big bun. E aí like- está Like a roll of bread, a bun, a bread roll. It was a bun. aí grande pão. Yeah, and it began to roll, E o pão começou and it rolled and it rolled, a rolar e a rolar. and the bun rolled over all of us, and we're all gonna die E o tomorrow. pão começou a rolar sobre todos nós e amanhã vamos todos morrer. At that point, Gideon understood E nesse ponto, Gideão entendeu what God was going to do. o que é que Deus iria The fazer. battle is the Lord's, A batalha é do Senhor. and Gideon knew it, E Gideão sabia. and he had the confidence E ele tinha a confiança, to go out with a 300. confiança And de que podia he ir said, com estes We're 300, going to break the lamps, break the jars, com break the estes homens, jars, e que eles break the iriam jars, quebrar estes jarros and there will be a light, e teriam também and we will say, the sword of the Lord and Gideon. pequenas tochas. Iríamos dizer pelo Gideão e pela sua espada. And the men were saying, that doesn't sound like a very good military E strategy. os homens diziam, isso não parece uma estratégia militar muito bem sucedida. But Gideon would say, Mas Gideão diria, Oh, não, não. you watch this. Vejam isto agora. God is Vejam going que to Deus, win the battle Deus today. vai vencer a batalha You hoje. just watch Por isso, what God esperem o que é is que going Deus to vai do. fazer. And Gideon understood it. E Gideão entendeu. Gideon understood it. Gideão entendeu. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, God always wins, Deus and God sempre always vence. gets the glory. E Deus sempre tem a glória. When things are going very badly, when things are so bad, Quando as coisas estão muito más and there's a million against just one of us, existe 1 milhão contra apenas um. and it looks like we're going to lose, E parece que vamos perder. it's okay. Não há problema. We're going to win today. Nós vamos ganhar hoje. We're going to win today. Vamos vencer hoje. This is how God gets the glory. É assim que Deus recebe a glória. So learn the lesson of faith. Então aprende a lição da And fé. learn to expect the victory. E aprende a esperar a vitória. Because the battle is the Lord's. Porque a batalha pertence ao Senhor. This is how God does it. É assim que Deus faz. Amen. Amém. Thank you so much. Muito obrigado, meus irmãos. Praise be to God. Louvado seja o Hallelujah. Senhor. Aleluia.
Thank you. Amém. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you for letting me come to Portugal. Obrigado por me permitirem vir a Portugal. Irmãos, vamos orar, está bem? Gostaria de convidar a todos a colocarem-se de pé. Vamos pedir a bênção do Senhor por este domingo. Então vamos orar, pedir a bênção do Senhor este domingo, tudo aquilo que nós aprendemos para que não sejamos passivos, para não autocondenar-nos. Senhor Deus, obrigado por este dia, obrigado pela mensagem que ouvimos, verdades simples, princípios simples, Senhor, dos métodos e dos elementos que Tu nos deixaste para viver para a Tua glória. Desde a fé, a família, o simples congregar, orar, Senhor, se nós não temos feito de forma que Te agrada e se tens estado aborrecido connosco pela nossa negligência em usar as Tuas armas para a batalha, pedimos-te perdão. Pedimos para que sejas misericordioso connosco. Pedimos, Senhor, para que Tu nos dês a força, já que nos tens dado a fé e o conhecimento, dá-nos a força, Senhor, para orarmos mais, para lermos mais, para congregarmos mais, para pregarmos mais o Evangelho, tudo através do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a seguir somente a Tua palavra, Deus. Ajuda-nos a não ser mais passivos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo que é certo, apesar da oposição. Ajuda-nos, Senhor, a não criar mais desculpas. Ajuda-nos, Senhor, a simplesmente permanecer naquilo que nós temos que fazer. Senhor, ajuda-nos a fazer aquilo que é certo, mesmo que não vejamos os resultados e não tenhamos os resultados à nossa frente. Ajuda-nos a permanecer. Ajuda-nos neste processo a permanecer de tal forma que sintamos a alegria do Teu Espírito enquanto fazemos a Tua obra. Eu peço por casais, por famílias que aqui estão. Pedimos em nome de Jesus, Senhor, para que tenhas paciência connosco e continues a usar-nos poderosamente para fazer a Tua obra aqui na igreja. Senhor, ajuda-nos a entender quais são os nossos dons e ajuda-nos, Senhor, a ter profundo interesse e amor pela Tua palavra, mas especialmente pela pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos a estar desligados das nossas coisas, das nossas manias, dos nossos vícios e ajuda-nos a viver, a pensar na eternidade. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.